efeito de tosquiar-se aos sacerdotes, eles não tosquearão a cabeça com tonsura. O que é isso? É o ato, o efeito de alguém tosquiar-se. Liturgicamente, havia uma cerimônia religiosa que os bispos fazem, que ao iniciado, eles pegam aqui a calva da cabeça e fazem o redondo aqui, tosquia aqui, corta, para declarar que ele é iniciado. Então, as manifestações aqui você vai ver que não barbearão o canto da barba em sua carne e nem se arranharão com arranhões. São as famosas tatuagens. Então, as manifestações aqui, a Torá está falando das manifestações extremas de luto, porque nós estamos tratando de vida e de morte. Foi por acaso que o seu Abraham chegou aqui? Vida e morte. Então, essas manifestações extremas de luto são totalmente proibidas pela Torá. Totalmente proibidas. A Bíblia nos dá uma autorização de 30 dias para o luto. Por isso que eles vão orar com ele, os homens, amanhã, às 3 horas, às 15 horas, vão orar com ele o Kadish, porque é uma oração judaica para os enlutados, para aquele que está de luto, para aquele que está chorando o seu morto. Porque essa oração vai fazê-lo levantar em pouco tempo. Porque perdas na nossa vida, perdas de entes queridos, nos fazem baquear bastante a qualquer um de nós. Então, o judeu tem o Kadish para orar para esse momento de luto. Por quê? Porque nós não podemos, a Torá proíbe a todo luto extremo, a toda posição extremada de luto, pois elas são proibidas, mesmo para os mortos que os sacerdotes têm autorização de se contaminarem. Volta aqui um pouquinho a página da sua Bíblia, veja no capítulo 19. Aqui você encontra o versículo 27 e 28, repetindo isso aqui, ó. E essa proibição, essa interdição da Torá é para todos, não é só para sacerdote, não. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis a ponta da barba. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o eterno. Eu sou o eterno, ele diz. Então, Deuteronômio 14, 1 também. Então, essa proibição não está se referindo apenas ao sacerdote, mas tudo que é em extremo do luto é proibido. Então, você vai ver aqui que ela é repetida com severidade para os sacerdotes de Adonai. Por quê? Porque eles oferecem o pão do céu. Olha aí no versículo 6, ó. Porque os sacerdotes oferecem o pão do céu. Olha bem. Santos serão ao seu Elohim, e não profanarão o nome de seu Elohim, porque oferecem a oferta queimadas do Eterno, o pão do seu Elohim. Eles serão santos. Eles são consagrados para Elohim. Quem? Os sacerdotes. E eles não profanarão o nome de Elohim. Por quê? Sim, eles apresentam os fogos de Adonai, eles apresentam, e o pão de seu Elohim. Eles ensinam a palavra, irmãos. A palavra é pão. A palavra é comida. Por isso eles são consagrados. Aí eles não podem se contaminar. Por isso que há uma oração própria, prévia, para essa questão do luto. O pão que o sacerdote oferece, você já sabe, ele é consagrado. Então, o sacerdote também precisa estar consagrado. Vamos lá na nossa Brit Hadashah, em Lucas, no capítulo 14. Lucas, no Novo Testamento, capítulo 14, continuamos ainda Lucas 14. Nós vamos ter que repetir uma questão aqui de duas parábolas para fixação de aprendizagem. Eu creio que o Eterno está falando para mim e para você. Aqui nós temos no versículo 12 de Lucas 14, que quando Yeshua vai ensinar, ele vai quebrar preconceitos e hábitos. Ele para orientar os discípulos aqui, orientar você e eu, no sentido de modificar o comportamento dos sacerdotes. Por quê? Porque diz a Torá, no versículo 6, não é? Que nós acabamos de ler. Sim, eles apresentam os fogos de Adonai e o pão de seu Elohim. Eles são consagrados. Então, nós temos que aprender uma liçãozinha aqui
em pequenos versículos ensinados por Yeshua. Ele diz assim, então Yeshua disse ao que tinha o convidado, quando deres um jantar, olha aí, ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, isso aqui é para o sacerdote. Ele vai dar o alimento, ele vai dar o pão. Não convide os poderosos, olha só. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Em marcha, esse bem-aventurado aqui no hebraico é Asrei, em marcha, de pé. Embora eles não tenham com o que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. No original hebraico diz assim, sim, estarás em marcha. Sim, isso te será retribuído no levantar dos justos. Sim, estarás em marcha. Vamos continuar. Isso te será retribuído se você agir como? Quando você vai dar de comer a alguém, não convide apenas os ricos e poderosos. Não convide apenas os ricos e poderosos. Em marcha é aquele que caminha. Por isso que ele fala com os sacerdotes. Yeshua está ensinando aqui uma liçãozinha bem simples. Não é? Em marcha, aquele que caminha em direção a Adonai. Que conduz a Adonai. Que a sua estrada vai te conduzir e conduzir aqueles que você está alimentando e dando o pão do céu, vai conduzir a Adonai. E que ele não se compraz entre os ricos, mas esse sacerdote, ele volta para os humilhados. Ele volta para os humilhados. Você vai entender isso direitinho mais à frente. E Yeshua diz para os sacerdotes, não se feche no seu círculo de sua família e de seus amigos, quando fores dares o pão de Elohim. É isso que ele está dizendo. Não fique apenas no círculo da sua família e dos seus amigos queridos quando fores alimentar alguém. É isso que ele está falando. O homem deve abrir seu coração e a sua casa a quem? Aos deserdados. Quem é aquele que é deserdado? É aquele que é humilhado. Aquele que não teve condições, muitas vezes, de estudar como você teve. Aquele que não tem em casa o seu pão. Ou seja, indivíduo desprovido de certos bens e de qualidades, excluído do direito de herança. Então, por que, irmãos? Por que eu disse para vocês que Yeshua começa ensinando aqui aos sacerdotes que vão dar o pão do céu, que vão alimentar as pessoas a não serem preconceituosos. Por quê? Porque o preconceito é uma superstição, simplesmente. Por quê? Porque ele não possui o preconceito uma base sólida, uma base firme. Ela é firmada no pensamento humano e no desejo humano. Isso é o preconceito. É isso que Yeshua está quebrando aqui nesses pouquinhos versículos aqui que ele ensina. É mestre de força, Yeshua, né? Então, um dos convivas, olha aí o versículo 15, ele vai continuar a parábola. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, comendo, disse-lhe, em marcha, o que comer pão no reino de Elohim. Esse convívio aqui, você não sabe o nome dele, é um anônimo, é alguém que está participando da ceia. Ele se põe e diz, não devemos conjeturar, não devemos supor nada, enquanto não estivermos no reinado de Elohim. Ele vem e faz um questionamento com Yeshua. O ensinamento que Yeshua faz, ele diz, não é assim, nós não podemos conjeturar. Nós ainda não estamos no reino de Elohim, ele diz. Quer dizer, no reinado de Elohim eu vou comer o pão da liberdade. Não estamos lá ainda, ele fala. Mas olha o que a reflexão dessa pessoa anônima aqui vai fazer com que Yeshua vai procurar devolver com um outro pensamento. Olha aí para você ver. A parábola seguinte vai responsabilizar aqueles que não respondem ao apelo divino. Ele é chamado, mas ele não responde. Olha isso. O homem vem, o anônimo, e questiona a questão. Nós não estamos ainda no reino de Elohim.
E aí ele vai responder com toda a sabedoria, com outro pensamento. Esse é o princípio judaico. Vai responder com outro pensamento. Ele vai continuar ensinando. Ele vai contar uma parábola para responsabilizar aqueles que são chamados e não querem. Olha bem, que não respondem ao apelo de Adonai, e muito menos dos inspirados de Adonai, né? Que chamam os homens para comer o pão do arrependimento. Leia comigo para você ver de 16 a 20. Yeshua respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, é preciso ir vê-lo. Rogo de que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo de que me des por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Olha bem aqui. Daí, você vai ver que ele vai usar o recurso para aqueles que não aceitaram, por estarem muito ocupados com os afazeres deste mundo, com o trabalho deste mundo, com todas as coisas que vocês conhecem muito bem, que nos ocupam e não nos deixam servir a Elohim. Que nos ocupam e não nos deixam servir a Elohim. Então, ele vai usar aqui um recurso, que vão chamar aqueles que inicialmente estavam excluídos. Você vai ver, juridicamente, o recurso é o meio de provocar a reforma ou a modificação de uma sentença judicial desfavorável. Chamou aqueles, eles não querem vir, não é isso aí o recurso? Juridicamente, a coisa é tão desfavorável para nós, tão desfavorável, que você ensina e chama e prega, ensina e chama e prega, não quer. Saia pelos valados e chame os aleijados, os coxos. Aqui, ó, você vai ler aqui. Irmão, se eu e você dissermos não, ele vai buscar outro. Vai buscar outro. Olha o versículo 21. Voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Trazei aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandastes, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar para que a minha casa se encha. É o recurso. Olha aqui. Numa situação bem desfavorável, porque ninguém quer o reino de Deus. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Provará? No seu dia provará o meu reino. Experimentará o meu reino. Porque não quer. Se eu e você estamos dizendo que amamos a Yeshua e amamos a Israel, nós temos que pensar seriamente no comprometimento que nós assumimos. Costumava perguntar a Joseph Shula: como é que é amar a Israel? Ele falou: é amar mais do que a você mesmo. Ele respondia isso: amar mais do que a você mesmo. Mas se você diz amar Yeshua e diz amar Israel, pense 2 vezes, 3 vezes, analise no comprometimento que você fez. Por quê? Quem vem a mim sem odiar seu pai, por isso que eu falei que eu ia repetir isso aqui, que no dia 6 de abril nós conversamos sobre essa questão. De Lucas capítulo 14, versículo 25. Certa vez ia com ele uma grande multidão, voltando, disse-lhes: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai, a sua mãe, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, seu próprio ser, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Yeshua disse. E nós aprendemos que, sem odiar, nós aprendemos que essa é uma expressão baseada lá em Deuteronômio 21, de 15 a 17. Quando ali nós entendemos perfeitamente um amor maior e um amor menor. Não é ódio, é uma preferência. Você tem que... Tem uma música que nós cantamos linda. Se eu preferir Jerusalém, como é que é, cantores? Se eu,
esquecer de ti. Esquecer de ti, Jerusalém. Isso. Minha destra vem enfraquecer e minha língua aprenda-se em minha boca Caso eu venha esquecer de ti. Tá vendo? Olha o comprometimento que você fez. Não elevar Jerusalém. ao meu maior prazer. A suprema alegria. Entenderam agora? Não elevar Se eu não elevar Jerusalém ao meu maior prazer, a suprema alegria. Aí vocês entenderam o que é preferência? Não é ódio. Para nós entendermos está, e não aborrecer, não odiar o seu pai. Não é, é um amor menor ao seu pai, é uma preferência por Jerusalém. Professor, o que é interessante nesse texto, Fala, meu Yeshua Deus. estava dizendo daqueles que rejeitaram o convite de Elohim. Amém. E logo depois ele fala, aqueles que se opuserem a esse chamado, aqueles que resistirem, você não pode seguir o mesmo caminho. Tanto Isso. que ele fala logo depois aqui, se Isso. você não carregar a sua estaca de execução, A que sua o cruz. que era a estaca da execução? A cruz. Isso. Era a consequência daqueles que fossem contrários a Roma. Ou seja, aqueles que eram contrários a Roma, Amém. por consequência, eles teriam a cruz como consequência. Aí Yeshua estava dizendo, aqueles que resistirem a Roma, eles terão que pegar a sua estaca de execução, eles terão que tomar a sua cruz. No sentido assim, que a punição sua será a execução, porque você está Amém. sendo contrário aos padrões deste mundo. Amém. Por que você tem que preferir Yeshua e Israel? Você tem que pensar nessa preferência que eu e você fizemos. Por quê, irmãos? Porque eles têm em si qualidades fundamentais, Yeshua e Israel, para a nossa salvação. Então, não é ódio ao seu pai, mas é preferir Jerusalém, é preferir Israel, é preferir Yeshua. Então, por quê? Porque há neles qualidades fundamentais, Yeshua como Salvador, Israel como o povo da promessa, não é? O povo da promessa. Então, sendo assim, o despreendimento, que ele já falou, é total. Por que nós voltamos a esse assunto? Porque eu acordei antes falando esse texto. Falando e repetindo o texto, devia ser para mim mesma, Kátia. Devia ser. Não é para vocês, mas para mim mesma. Então, o despreendimento deve ser total. O discípulo deve estar em combate para que venha o reino de Adonai. No fim dos tempos dos impérios, onde o homem cria o seu próprio império e as nações se tornam impérios, né? Quem não toma sua cruz e não segui-lo e não vem atrás de mim, não pode ser meu adepto. Aqui, versículo 27 do texto que nós estamos. Então, a renúncia deve ser total em relação aos parentes, em relação às raízes, como também a sua própria vida e os seus bens. Ao versículo 33, da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, são os bens, não pode ser meu discípulo. Então, você veja o versículo 28 a 32, vem falando daquela torre, não é? Dessa parábola rapidinha também, que fala da previdência e da prudência. E Yeshua vai recomendar. Isso aqui, irmãos, tem que ser aprendido por essa congregação. De preferência falando de manhã e de tarde, porque nós vamos para um lugar que você vai ver agora mesmo e vai entender. Que nós precisamos o Espírito já está falando através das pessoas, que provavelmente nós iremos conversar depois sobre o separatismo, o que provoca,
que nós teremos que ter terminologias corretas na nossa boca, porque senão nós não estamos aptos para poder estar num lugar onde o Eterno deseja que nós estejamos. Porque Ele quer usar a nossa vida num ponto estratégico, mas se nós não tivermos preparados, por quê? Porque alguém que quer construir uma torre, não se senta primeiro, eu acordei falando isso, a calcular os gastos, para que você não seja zombado. Está aqui a parábola da previdência e da prudência. Então, uma torre, ela é instrumentalidade de quê? De observação e comando, não foi? Que nós aprendemos. De controle, como você olha, o que é uma torre? Observação e comando, o controle nos aeroportos, ou então na química, uma torre fracionada. É essa torre que ele vai construir. Uma torre fracionada. Fala, Roberto. Espera aí, Roberto, deixa o microfone. Aí. Eu achei muito interessante a terminologia que o senhor Abraão usou aqui ontem. E nós entregamos o Sidur para ele, né? E ele usou aquela expressão que ele não gosta de fazer separação, né? Ele não gosta de fazer separação em judeus. Quando se pergunta para ele o que ele é, se ele é sefaradita ou se Askenazim. É Askenazim, ele fala, eu sou judeu. E eu vejo que por exemplo... E você vai ter que falar, eu sou servo de Elohim. Eu, por exemplo, eu levei aquilo ali como um grande ensinamento para mim. Porque já é o segundo que fala isso. Já é o segundo que fala isso, comigo, particularmente. Então, eu vejo assim, que nós estamos sendo tratados nessa questão. Porque se subirmos ali para aquele local, nós não poderemos ter isso na nossa realidade. Nós não devemos ter essa separação entre judeus ortodoxos, judeus messiânicos. Nós somos judeus, nós somos um povo. Nós somos servos. Servos. É melhor vocês usarem a terminologia servos. Isso, nós somos servos. Então nós não podemos cair nesse campo de separatista. Não, uma torre fracionada, ela é geralmente um aparelho de forma cilíndrica que ele vai separar diferentes corpos contidos numa mistura. Aí você já sabe que diferentes corpos contidos numa mistura. O puro do profano. A vida da morte. O sagrado do profano, né? Então, Yeshua aqui vai recomendar a previdência e a prudência. A previdência é você julgar antecipadamente, você mesmo. É você e eu termos a hombridade, a ousadia de deixarmos ser julgados, né? Então, isso é calcular as despesas. Sermos julgados por Elohim, julgados nossos pecados, as coisas erradas que nós fazemos, né? Pois fazendo assim, nós vamos ter perdas. Quando ele manda calcular para você construir a torre, porque quando você já começa a julgar você mesmo, você vai perdendo. Você vai perdendo determinados privilégios, não é não, Tiago? Você vai só perdendo, não é assim? Para servir. A outra recomendação é a prudência, não é? É a virtude que temos de evitar as inconveniências, os perigos, a cautela e a precaução. É não fazer votos precipitadamente, não falar precipitadamente, mas pensar. É isso que ele está falando. Cuidado. A previdência e a prudência. Julgue você mesmo, porque você vai ter perdas enormes. Enormes em servir a Yeshua. Irmãos, eu estou falando com vocês claramente para vocês entenderem, nós não sabíamos. Nós não sabíamos, pastora Sandra, que isso ia acontecer. Vocês estão sabendo através da palavra. Porque o Espírito de Deus está falando conosco. Para que aconteça, versículo 29 de Lucas 14, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar a torre, todos que a virem, comecem a escarnecer deles, a zombar, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assentará primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Agora voltemos lá em Levítico, no capítulo 21 de Levítico, na nossa paraxá.
Levítico 21. Então, nós estamos sendo avisados. Outro dia, a Rita, nós estávamos com as pessoas aqui, a Rita falou, brava, mas não, essa pessoa não é o que você está pensando. Eu fui para casa, depois falei, liguei para ela, falei, eu não te enganei. Toda vida eu falei para você quem era essa pessoa. Não foi assim, minha filha? Toda vida eu te falei, estou avisando a vocês. Depois você me disse, pastora Sandra, você não nos avisou. Guarda Lucas 14, porque você precisa perder, e eu preciso perder, para erradicar os nossos próprios pecados. Essa é a previdência. E a prudência de não falar antes da hora. Versículo 7. Nós temos aqui uma questão que vai nos fazer introdução na circunscrição religiosa de onde nós vamos, que o Eterno quer nos estabelecer. Versículo 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para Elohim. Eles não tomarão uma mulher. Então você está vendo claramente aqui duas prostituições. No original hebraico fala que o sacerdote não tomará para si uma mulher puta ou profanada. Aqui na prostituta ou desonrada. Não tomarão uma mulher repudiada por seu homem, sim, ele é consagrado para seu Elohim. Nós podemos aqui distinguir claramente duas prostituições, não podemos? Uma prostituição e a outra desonrada, na sua tradução. No original hebraico, uma puta e uma profanada. Duas prostituições. Pesada, mas eu sou obrigada a falar para vocês me entenderem. Eu não posso deixar de falar. Eu não posso esconder de vocês isso. Podemos distinguir aqui, então, a prostituição sagrada, que é a puta, é a prostituição sagrada, é a religião idólatra, você já começou a entender, oficializada, essa é a prostituição sagrada, que no hebraico é Kedesh. Prostituição sagrada é a religião idólatra oficializada. Isso aí. A prostituição profana é zenote no hebraico. Essa desonrada ou profanada, né? É considerada com desprezo. Ela é considerada, ela é tomada em toda a Bíblia como a infidelidade que Israel, a prostituição comum, é chamada zona de prostituição, porque buscava ganhar a vida com isso, com a prostituição. Então ela é considerada pela Bíblia com desprezo. E ela torna o símbolo da infidelidade de Israel. Quer ver? Vai comigo que você entende melhor. Tem vários textos, mas vamos em Oséias. Quando o Eterno manda que ele case com uma prostituta, o profeta. Aqui. É essa prostituição, zenot, zona. É a prostituição que ganha vida, que ganhava-se a vida com a prostituição. Nós não estamos falando de Kedesha, prostituição sagrada. Os templos idólatras, não é? Que são oficializados pelo governo, pela política. Aí você já vai entender. Oséias 2, versículo 2. O princípio da palavra do Eterno por intermédio de Oséias. Disse o Eterno a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições. Essa prostituição aqui é zona, zenot. Ganhar a vida com prostituição. E terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Eterno. Todas duas prostituições, Jeremias e Ezequiel, o capítulo 16 de Ezequiel, a linguagem é difícil de ouvir, de tão dura que é. Então, Provérbios manda o homem se desviar desse tipo de prostituição zenot, zona. Por quê? Porque o homem perde toda a sua sabedoria, ele perde todos os seus bens. Então, o livro de Provérbios não cessa de prevenir o homem contra essa prostituição. Essa prostituição zenot, zona. Todos os tipos de prostituição, tanto a sagrada quanto a outra prostituição, ela é interditada pela Bíblia, é proibida pela Bíblia. Todas duas prostituições. Porém, a Kedesha tem um status social. A prostituição sagrada, ela tem um status social. Por quê?
muito bem reconhecido historicamente, politicamente e pelos religiosos. Nós vamos ver agora. Entendeu agora? Para o lugar onde nós vamos. Por quê? Porque nós vamos para um lugar onde a prostituição sagrada é autorizada, falando claramente, é a Kedesh, autorizada pela política, pela história e pelos religiosos, pelos homens. Por isso, agora você vai entender o que você precisa entender? Que você precisa somar conosco no domingo pela manhã, às 7 horas da manhã, fazendo o percurso. Por que nós paramos em frente ao Palácio do Governo e oramos? Porque são eles que autorizam. Nós oramos o quê? O Shema. Que há um só Elohim, o Elohim da vida. E eles estão ali autorizando morte para a população, para a cidade, para todos. Geralmente, vamos lá, Rogério, vamos ver. Tudo, pode começar. O Rogério preparou para nós todo o circuito religioso do Centro Histórico de Vitória. Então, você vai ver aqui as localizações, circuito religioso, as localizações religiosas. Veremos no mapa do centro da cidade de Vitória a localização dos principais marcos da colonização portuguesa, as construções religiosas. Mas antes vamos nos localizar neste mapa. Vejamos a sede atual, é aqui onde nós estamos, e também a futura sede da Beit Tefilá Rehovot, onde o Eterno deseja nos estabelecer. Olha só, lá está a Beit Tefilá, ó. Está vendo a setinha? Ali é onde nós estamos. Isso. Onde ele deseja nos estabelecer. Agora. Aqui, ó. Isso, esse Rogério, né? A futura sede está em azul ali, ó, no mapa, tá vendo? Futura sede. Olha aí. Essa é a futura sede. Isto. Agora ali você vai ver o Palácio Anchieta. Se localizou bem aí? Essa é o circuito, circunscrição religiosa ali, ó. Olha o Palácio Anchieta. O Palácio Anchieta foi construído inicialmente para ser o colégio para os jesuítas no século XVI, pelo então padre Afonso Brás, quando inaugura a construção primitiva da Igreja de São Tiago, em 25 de julho de 1551. Então, a construção guarda o túmulo simbólico do padre José de Anchieta. E até 1760, o Palácio Anchieta abrigou o Colégio de São Tiago. O colégio também era a sede administrativa e a sede das missões dos jesuítas no Espírito Santo. Viu como se misturam as coisas políticas? Agora o Palácio Anchieta. Em meados do século XVIII, por ordem de Dom José, rei português, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias. Como consequência, os bens da ordem foram incorporados ao governo. Com isso, o colégio é transformado em sede do governo. O governo de Jerônimo Monteiro, 1908-1912, foram realizadas reformas e a igreja foi desativada e totalmente descaracterizada. Nesse período, a fachada foi remodelada pelo engenheiro francês Justin Norbert e recebeu diversos elementos em estilo eclético. O convento de São Francisco. Viu bem? Lá pertinho da futura sede da congregação. O convento de São Francisco começou a ser construído no final do século XVI pelos padres franciscanos Frei Antônio dos Mártires e Antônio das Chagas. O convento abrigou diversas irmandades, dentre elas a Irmandade São Benedito, que movimentava a cidade com suas festas e procissões. Atualmente abriga a Cúria Metropolitana e diversas entidades ligadas à Igreja Católica. Capela de Santa Luzia. Vocês estão se localizando aí onde é a Capela de Santa Luzia? Olha, você vai ver a foto dela, ó. A Capela de Santa Luzia foi construída no século XVI. A edificação é a mais antiga da capital. Fica localizada na Cidade Alta. Feita em pedra e cal de ostra,
e coberta com telhas de barro e está erguida sobre uma rocha. Apresenta as mesmas características das outras igrejas do Espírito Santo. Nave retangular, mais longa, mais alta do que a Capela Mor. O monumento pertencia à fazenda de Duarte Lemos, na Sesmaria, doada pelo primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, um judeu. De todos os monumentos históricos do centro, ela é a única que sobrevive até hoje com suas características originais. A capela abrigou o Museu de Arte Sacra em 1950 e 1970 e a Galeria de Arte e Pesquisa da UFES de 1976 a 1994. Desde 1996 cedia o escritório do IPHN, IPAN. Veja bem o mapa para você ver, ó. Tá vendo? Agora a Igreja e Convento do Carmo. Igreja e Convento do Carmo. O convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo foi fundado em 1682 por padres carmelitas. O conjunto era formado pelo convento, pela Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, pela Capela da Ordem Terceira. Todos possuem estilo colonial, com linhas barrocas. Em 1910, o prédio do convento ganha um novo andar. Em 1913, a fachada recebe os traços neogóticos, que até hoje permanecem, enquanto a capelinha era finalmente demolida. A Igreja de São Gonçalo. Olha aí onde ela está localizada, a Igreja de São Gonçalo. Olha, até bonitinha ela, né? Construída em 1766 em estilo colonial, tornou-se a igreja matriz da cidade no período entre a demolição da Igreja São Tiago, hoje o Palácio Anchieta, e a conclusão das obras da Catedral Metropolitana. Atualmente é a sede da Irmandade Nossa Senhora do Amparo e da Boa Morte. Possui imagens de São Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, que pertenciam à Igreja Jesuítica do Colégio São Tiago. A Igreja de São Gonçalo. A igreja tem estilo colonial, com características barrocas em sua fachada e também no altar-mor, que tem entalhes em madeira pintados a ouro. Em 6 de novembro de 1948, a Igreja de São Gonçalo Garcia foi tombada como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. Vamos lá. Catedral Metropolitana. Lá em azulzinho estamos nós, vocês viram, né? Catedral Metropolitana. Ela começou a ser construída em 1920 e foi concluída em 1970. O projeto inicial era de Paulo Motta, o mesmo que projetou o Parque Moscoso. Foi se modificando com o passar dos anos, tendo recebido colaboração de vários artistas e arquitetos. Ela ocupou o lugar onde, até 1918, havia a Igreja Nossa Senhora da Vitória, de estilo colonial, que começou a ser edificada em 1551, no período do primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Igreja do Rosário. Igreja do Rosário é essa aqui, não é? Aqui, descendo a ladeira, você dobra à esquerda, né? Sobe ali a Igreja do Rosário. Essa está mais distante um pouquinho. A construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário foi iniciada em 1765. A estrutura principal foi concluída em 2 anos com a mão de obra escrava negra. O terreno foi doado à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, pelo capitão. Guarda bem, negros aí, pretos, guarda bem. Não temos nada de... Você vai ver a história depois, né, Rogério? Capitão Felipe Gonçalves dos Santos. As festas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário despertavam interesse na capitania, mas para os negros da Irmandade, a devoção mariana não era única. Eles prestavam culto também a São Benedito, com quem se identificavam, por causa da cor do santo
Então, a banda de Congo e a festa de São Benedito. Para você estar sentindo o poderio aí da Quedecha autorizada. Então, a banda de Congo e a festa de São Benedito. A origem das bandas do Congo é anterior ao século XIX. Entretanto, a sua formação inicial foi perdida com a aculturação dos povos indígenas. Esses grupos musicais descendem dos cantos e rituais dos índios. Dom Pedro Maria de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro, em visita ao Espírito Santo entre 1880 e 1886, fez a seguinte observação: a banda de Congo e a festa de São Benedito. No dia do aniversário da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, município da Serra, observou entre o conjunto de índios a presença de um negro velho e a maneira dos músicos tocarem os tambores. E de saber que os tocadores de guararás, tambores, quando veem os trazem debaixo do braço e quando param, montam-se sobre ele e com ambas as mãos batem no couro de uma das bocas. A banda de Congo e a... É o mesmo título, né? Irmãos, depois que nós fizemos o percurso com a Torá, ano passado, quando terminou o jejum de Pessa, nós terminamos o jejum de Pessa, nós então fizemos um percurso de 6 dias, de madrugada, com o Sefer Torá, começando no domingo, lembram disso? Acabando na sexta-feira. Acho que 15 dias depois, todos esses grupos desceram e fizeram todo o percurso. Esses grupos de Congo aí, ó. A Secretaria de Cultura convocou aí todos os orixás e todos os grupos aí vieram todos para o centro de Vitória. Foram. Logo depois que... Não foi na Costa Pereira. Logo depois que eles fizeram isso, tiveram 4 mortes. Uma aqui embaixo, aqui pertinho da gente. Foi na semana. Eles fizeram toda a sujeira deles na cidade, urinaram a cidade inteira. E fizeram toda essa festa toda aí. Aí os crimes aconteceram, logo depois. Logo depois. Vamos? Em visita posterior à localidade de Fundão, o bispo observou que a dança puramente indígena era muito modesta e decente. Consistia em algumas piruetas, sem saltos, elevação do pé estendido para adiante, algum cruzamento de pernas e sapateados, mas verificou que havia uma mistura de dança de negros com mais animação. Segundo as pesquisas do mestre Guilherme Santos Neves, essa intromissão do elemento negro no folguedo ameríndio e que deu agitação e vida ao conjunto musical e dançante, eles acrescentaram sua maneira descontraída e autoexpressiva de dançar sem nenhuma repressão dos impulsos individuais. Sem nenhuma repressão dos impulsos individuais. Em Vitória, o Congo foi incorporado à vivência das colônias de pescadores. As canções ou toadas contam a história do negro capixaba e homenageiam o santo padroeiro, São Benedito e também Nossa Senhora da Penha, tá vendo? São também temas dessas canções o mar, o amor e às vezes a morte. São Benedito é descendente de africanos, nasceu na Sicília, na Itália, em 1526. Tornou-se irmão leigo franciscano e entrou como cozinheiro da ordem, num convento em Palermo, onde se tornou superior e mestre dos noviços. Foi beatificado em 1763 e canonizado em 1807. A identificação dos negros com ele, está vendo? Sua devoção no Brasil data do século XVIII. Uma das versões é que ela teria começado após o naufrágio de um navio negreiro. Os náufragos pediram a proteção de São Benedito e se agarraram ao mastro da embarcação que os trouxe à terra firme. A graça foi então atribuída ao santo. Olha eles aí, todos enfeitados. Bonitos até, né? Alegres. Assim eles estavam. Diz que eles fizeram o percurso. Não temos nada contra o negro, hein, irmãos? Não há nenhum preconceito. Agora, os caramurus e os peroás.
porque você vai ver sobre o viaduto Caramuru, que foi construído para passar o bondinho, mas nunca foi usado para o bonde. Peroás e Caramurus, a devoção a Santo Benedito. No século XIX, o pertencer a uma ordem religiosa tinha grande influência na vida social das pessoas, está vendo? No estado, um santo de grande expressão, se não o de maior, era São Benedito. E como outro santo, São Benedito tinha uma irmandade que lhe era própria. Ele era venerado no altar-mor da capela da Ordem Terceira de São Francisco. Convento de São Francisco, onde é vizinho, futuro vizinho, a congregação Rehoboth. Então, nós vamos orar o Shema virado para o convento, todo dia, né? Não, mas estou falando, quando nós estivemos na sede. Essa capela se encontrava no convento de São Francisco. Durante os anos de 1850 a 1872, não houve um final de semana sem festa nas ruas da cidade de Vitória. Anúncios e publicações a pedido dos jornais, Correio da Vitória e Folha da Vitória, sugerem que o dia a dia capixaba tenha sido bastante movimentado pela organização e realização desses eventos, tanto profanos como religiosos, que biblicamente eles são profanos e religiosos, né? Outro dado importante observado nas notícias impressas era o horário de início das festividades. Geralmente começavam a anoitecer e avançavam à madrugada. Padre Francisco Antunes de Siqueira repudiava o modo como as festas religiosas de vários santos na capital se traduzia em verdadeiras festividades profanas, com o abuso da ingestão de álcool, do pecado, da gula, de danças eróticas e de muitos namoros. As festas mais esperadas pelos residentes de Vitória e, quem sabe, da província do Espírito Santo, eram as das Irmandades de São Benedito, uma assentada no convento de São Francisco e outra na Igreja do Rosário dos Pretos. A primeira Irmandade de Negros formalmente constituída em Vitória foi a de São Benedito, que se reunia no convento de São Francisco. O santo era comemorado no dia 27 de dezembro por negros livres e cativos, bem como por brancos e pobres. A festa de São Benedito recebeu várias descrições de historiadores capixabas, provavelmente por fazer alusão a uma indisposição que havia entre conservadores, caramurus e liberais peroás. Às vésperas da festa, 1832, o guardião do convento de São Francisco, Manuel de Santa Úrsula, impediu a saída da imagem de São Benedito do altar do convento devido à chuva torrencial que caía sobre Vitória. Após a procissão, sem a imagem do padroeiro, reuniram-se no convento de São Francisco para decidir sobre a atitude do guardião. Santa Úrsula, irredutível em meio aos protestos, mandou que os escravos do convento atirassem pela janela afora os caçais, as capas e tochas da Irmandade. Estava terminada a festa e começava a luta. Diante da possibilidade de retirada da imagem permanentemente do convento, o guardião retirou a imagem do altar, trancando-a num cômodo. Em 1833, Frei Manuel de Santa Úrsula foi transferido para o Rio de Janeiro e seu sucessor, Frei Antônio de São Joaquim, devolveu a imagem ao altar. Consta as memórias que, em setembro de 1833, alguns irmãos retiraram a imagem de São Benedito do convento de São Francisco. O suposto furto da imagem culminou na divisão da Irmandade de São Benedito do convento de São Francisco em 2 grupos, com sede no convento de São Francisco e outro na Igreja do Rosário. As comemorações no convento francisco somente se restabeleceram quando da doação de uma nova imagem de São Benedito por um capixaba. Os irmãos de São Benedito, convento de São Francisco, usavam capas com a cor verde. Os congregados da nova Irmandade do Santo Preto passaram a usar mantelete de cor azul. Os irmãos do Rosário chamavam os do convento de caramurus, moréia verde, e os caramurus, por sua vez, apelidaram os devotos do Rosário de peroás.
por ser este um peixe desprezado para o consumo pela população capixaba na época. E a escolha deste peixe foi devido à cor azul de seus manteletes. Assim, os moradores de Vitória e visitantes tinham festejos confirmados durante todo o ano. O primeiro semestre, os caramurus iluminavam a fachada da igreja do convento, promovendo feiras e fogos de artifício. No segundo semestre, a entrega da imagem significava o direito da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de festejar o seu santo. Na ocasião da entrega da imagem, realizavam a ladainha e, a partir daí, os meses consecutivos seriam marcados pelas celebrações religiosas ou profanas, como leilões, congadas e bandas de música. Embora São Benedito fosse homenageado durante todos os meses do ano, algumas datas eram escolhidas para concentrar os festejos. A Irmandade São Benedito do Convento de São Francisco elegia o mês de maio, nos dias 17 e 18, com festividades ininterruptas. Os festejos começariam na madrugada do dia 17, com missa, finalizada no dia 18 à noite, com Tel Del Laudamus. As comemorações da Irmandade do Rosário ocorriam na data tradicional do santo, dos dias 26 e 27 de dezembro, ainda que festejos mais intensos começassem de fato por volta do dia 18, com a reza das novenas. Na Igreja do Rosário, no Convento de São Francisco, as festas religiosas e profanas eram quase as mesmas, com alterações que serviam apenas para ressaltar a rivalidade, que é isso que o ídolo faz. Cidade. Vai, Romão. Esse aqui é só um mapa da antiga cidade de Vitória, de 1895. Não sei se vocês conseguem reparar aqui, tem alguns pontinhos verdes aqui, tá vendo? Esses pontinhos verdes aqui, isso aqui eram pontes. Se vocês, aqui é a Avenida República, ao lado da General Osório. Aqui era um córrego. É antigo, é exatamente nesse período que estava acontecendo essas festas. Aqui, ó, aqui é o Palácio do Anchieta. Aqui em cima, aqui aqui é o Parque Moscoso, nessa região do Parque Moscoso, aqui é onde era o Colégio Americano, aqui é a Santa Casa, aqui é onde é o Sesc, aqui é a Igreja de Rosário, aqui é o Palácio Anchieta, aqui é onde é a Catedral, na época ainda era a igreja ainda colonial, aqui as outras igrejas, aqui a Igreja do Carmo, aqui a Capela Santa Luzia e aqui aquela São Gonçalo, nessa região aqui. Então isso aqui era a cidade antiga, e eles falavam que a cidade era muito escura na parte da noite, por isso que eles falavam que as festas eram noturnas, mas a cidade, eles falavam que a cidade era muito escura, a iluminação... A água chegou em primeiro lugar, foi no São Francisco, não foi? No Convento de São Francisco. Primeiro local onde teve água, um dos primeiros locais, se não me engano, até mesmo daqui da capitania, eu acho até a nível de Brasil também, assim, água então exatamente. Eles fizeram daqui, trazendo aqui da Fonte Grande, ela descia e vinha aqui direto ao convento aqui de cima aqui. E aqui toda a cidade, tá vendo? Toda essa parte aqui da cidade não era bem iluminada. Não era iluminada. Então isso aqui, as festas, por isso que as festas acabavam em bacanais, grande orgia e bacanais ali. Aqui, toda essa cidade nossa, a cidade aqui, ela descia aqui, e aqui é a ladeira do Caramuru que falava, tá vendo aqui, ó? Ladeira do Caramuru, ela terminava aqui no Cais São Francisco, chamado Cais São Francisco. Ela descia aqui, era uma rua estreita, eu tinha a imagem, mas ela estava muito ruim, mas a rua era bem estreita, e ela descia, ela terminava aqui no Cais Caramuru, e por aqui eles iniciavam as festividades, iniciando quando um grupo saía daqui, o São Benedito, e saía rodando toda a cidade, e o outro, depois do segundo semestre, eles faziam, saindo daqui, eles começavam a fazer, atualmente continua, né? Eles saem daqui da Igreja do Rosário, sai, se não me engano, aqui por cima, e desce e roda aqui toda a cidade, aqui na Cidade Alta, passa aqui pela Jerônimo Monteiro, volta, e depois sobe aquela escadaria que tem aqui na Igreja do Rosário e sobe para cá. Então aqui é só a cidade de Vitória. Só para vocês... Tudo essa parte aqui foi aterrada, toda essa parte aqui é aterrada atualmente. Aqui, nesse cantinho aqui, é a Ilha do Príncipe. Aqui era tudo emendado. Então isso aqui, essa cidade aqui, ela era a parte da noite, todas as noites, praticamente de final de semana, eram festas e tinham tanto de cunho religioso como de cunho profano, como carnaval. Exatamente, também. Os historiadores chegam a dizer que por causa dessa iluminação que não tinha na parte baixa, então ficava a área religiosa
comandada pela Igreja Católica, embaixo a orgia e a prostituição. Então, é ali que o Eterno nos localizou. Vocês viram bem. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 115, para você ver o que é o ídolo. Ele é inanimado. É inanimado, é estado daquilo que é inútil. É inanimado, inútil, vaidoso, não sem vida. O Salmo 115, ele fala bem assim. O salmista começa, não a nós, ó Eterno, não a nós. Por quê? Nós não nos preocuparemos conosco, mas nós nos preocuparemos com o teu nome, que é glorioso. Olha o versículo 4, olha, começa a ler até o versículo 6. Não a nós, Eterno, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações, onde está o seu Elohim? O nosso Elohim está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Só um minutinho. Isso aqui são os fetiches que são feitos de prata e de ouro. A imagem do homem. Você viu ali, ó, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Através delas, dessas imagens em formato de seres humanos, que está a inanidade, estão os mortos, porque a humanidade adora a si mesmo, caindo adora a si mesmo. Por isso que eles têm imagens humanas, por isso, que caindo numa armadilha do seu ego. Segura aqui que nós vamos voltar ao Salmo, que você viu bem que eles têm imagens humanas, o salmista diz, os ídolos deles são prata e ouro, são fetiches feitos de prata e de ouro, obras das mãos do homem, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Vai lá em 1 Coríntios 8 comigo. Paulo chega a dizer, o ídolo nada é. Olha aqui, 1 Coríntios 8. Segura que nós vamos voltar ao Salmo para encerrar. Para você não temer que o ídolo nada é. Nada é. Olha o capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama Elohim, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Elohim senão um só. O proferir do Shema em frente às instituições religiosas e ao palácio do governo e essas tomadas de decisões políticas é porque quem os aprova é igual a eles. A primeira árvore, Ritona está lembrando bem, foi lá no Palácio do Governo. Então, pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, porque o homem que se faz Deus, todavia para nós há um só Elohim, Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Volta lá no Salmo 15, que você vai ver que a contestação dos ídolos põe em questão não apenas as religiões pagãs, não apenas a prostituição autorizada, a Kedesh. Não a prostituição autorizada põe em questão, mas que as religiões pagãs produzem, mas também os regimes políticos, as cidades, as nações idólatras que legitimam a existência desses deuses. Legitimam. Olha aqui, você vai ver. Versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, do Salmo 115. E todos os que neles confiam. Confia, ó casa de Israel, no Eterno. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Eterno. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Eterno, confiai no Eterno. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Eterno se lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel,
abençoará a casa de Arão, a casa sacerdotal, abençoará os que temem ao Eterno, também pequenos como grandes. Quer dizer, aí abrange a todos a bênção, ó. O Eterno vos aumente cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Eterno, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus são do Eterno, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Eterno, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Eterno, desde agora e para sempre. Louvai ao Eterno. Então aqui, após ele condenar os ídolos, o profeta vai conclamar a Israel, os chefes de Israel e a todas as nações a conclamarem um só Deus. É isso aí que nós estamos fazendo. Então, nós mostramos a vocês a circunscrição religiosa que o Eterno deseja nos estabelecer. Aí você já sabe, quando a pastora Sandra disse assim, depois você não diga para mim que você não sabia, que você vai ter que abrir mão de muitas coisas suas para morrer a natureza carnal, para que outros se cheguem, para que outros conheçam, e porque nós não estamos ali em cima lutando contra a carne e o sangue, mas contra principados, dominadores, é Baal que se sente senhor do local, prejudicando toda uma população. Entenderam bem? Entenderam bem? Hein? Sempre nos altos. Então a nossa situação, Glauciana, não é folgada, não é, ela é muito ruim. Eu acho que vocês perceberam bem, né? Que o Eterno nos dê toda graça, toda sabedoria, para, não Chiquinho, de renúncia, para que outros possam, no meio dessa prostituição autorizada, uma prostituição chamada prostituição sagrada, né? Nós vamos ser estabelecidos, né, Flavinho? Então, que o Eterno tenha muita misericórdia de nós, porque nós não confiamos em nós mesmos, porque nós não ignoramos os ardis de Satanás. Que ele nos dê toda a bênção e toda a graça, em nome de Yeshua.